bem com vocês? Vamos para nossa correção de língua portuguesa dos exercícios que eu passei ontem, tá? E aí a gente já vai corrigir e já vai para a aula de hoje, tá bom? Abre aí o livro na página 30 e... Deixa eu olhar aqui no meio para não tirar da página aí. Página 35, né? Não, 33, tá? Nós vamos corrigir. Ontem nós falamos sobre o gênero textual de receitas. Nós vimos aí como que é a receita, né? E qual que é o objetivo quando se faz uma receita. Qual que é o objetivo quando a gente escreve a receita? É orientar uma pessoa que vai fazer qualquer comida, qualquer tipo de alimento, vai preparar. Então ali tem toda uma sequência, quantidade, o que a gente vai usar naquela receita, tá? E aí na página 33 nós vamos fazer então a interpretação escrita, tá? Porque a oral é você conversando com seus pais, conversando aí, respondendo as perguntas, tá bom? Olha, pinte as frutas que aparecem na receita lida. Lá aparece banana, aparece maçã e aparece laranja, tá bom? Número 2. Assinale com X o que os números indicam na etapa ingredientes. Então, quando a gente tá lá, que coloca lá assim, ó, ingredientes. Aí você vai precisar de 2 bananas, 3 laranjas, 4 maçãs, não é verdade? Então, quando a gente tá no ingredientes, significa a quantidade de cada fruta, tá? A quantidade de cada fruta. Passando então para a próxima página, temos lá, número 3. Escreva nos quadrinhos a quantidade necessária de cada fruta que foi lida na receita. Então, foi lá, banana foram 3 frutas, maçã foram 3, mamão foi 1 e laranja foi 2, ok? Ligue as partes da receita às suas respectivas funções. Vamos lá, os ingredientes, ele faz o que? Ele apresenta as frutas da receita e as suas quantidades, ou seja, o que nós vamos usar naquela receita e qual a quantidade que nós vamos usar, né? O modo de preparo é o que? É como que nós vamos fazer, como que nós vamos usar aqueles ingredientes, como que nós vamos preparar, né? Então, apresenta as etapas para preparar a salada de frutas, ok? Pinte a quantidade de etapas da receita. 6, vai pintar o número 6, tá? Foram 6 etapas, tá? O que é preciso fazer antes de cortar as frutas? E contorne a imagem que representa essa atitude. Então, antes de cortar as frutas, nós precisamos de lavá-las. Então, você vai circular aí onde está lavando a fruta, tá? Próxima página. E última. Deixa eu ver se é a última mesmo. Isso. Temos aí, número 7. Onde podemos encontrar receitas? Quais são os lugares que nós podemos encontrar as receitas, né? Lembra que eu falei que nós encontramos em livros, tem livros só de receita. Nós podemos encontrar em revistas, em jornais, cadernos de receitas e em sites, tá? Então, você vai marcar esses quadradinhos aí. Número 8. Com que objetivo uma receita é escrita? Vai marcar o quadradinho de baixo. É orientar os leitores passo a passo a preparar um alimento, tá? Releia os seguintes trechos da receita. Lave bem as frutas, descasque-as e pique-as. E o segundo quadrinho aí, misture as frutas em um recipiente grande. As palavras em destaques, o que elas significam? Orientam e instruem os leitores, tá certo? Tá instruindo os leitores em como que eles devem preparar as frutas, como que eles devem fazer a salada de fruta, tá? Letra B, do número 9. Identifique na receita outras palavras e com essa mesma função escreva-as abaixo. Jogue, coloque, lave e sirva, ok? São as palavras que você identificou lá no texto que tem a mesma função, né? Jogue, coloque, né? Lave, sirva, ok? E aqui é o que nós lemos ontem, o que é receita, né? Ele é um texto instrucional que tem o objetivo de ensinar e orientar o leitor a preparar um alimento, ok? Então, essa foi a correção da aula de ontem, né? Que nós fizemos, então, aprendemos aí o gênero textual. E hoje nós vamos aprender uma coisa nova. Deixa eu abrir aqui para vocês.
Hoje nós vamos aprender sobre, ó, vou colocar aqui no meu slides. Deixa eu passar aqui pro cantinho para não atrapalhar vocês. Ó. Opa. Boa tarde, preparados para nossa aula? Fazia tempo que eu não fazia slides, né? Então, hoje nós vamos, ó, hoje eu tenho que clicar aqui 2 vezes, ó. Hoje são 26 de outubro de 2020, nós somos do 3º ano, né? Colégio Evangélico Nação Santa, aula de língua portuguesa. Olha, hoje nós vamos aprender sobre verbo. Isso aí tá lá na página 37, mas você não vai abrir agora, abre aí o livro na página 37, mas acompanhe comigo aqui no computador, aí na sua imagem aí, tá? Que nós vamos usar o slide para essa aula, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender sobre verbo. O que que é verbo? Vamos ver o que que são os verbos, né? Olha, o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ações, por exemplo, como caminhar, né? Estados. O que que é status? Por exemplo, é como estou, né? Como estar, por exemplo. Eu estou bonita. Então, qual que é o meu estado? Eu estou bonita. Meu estado é estar bonita, né? Eu estou saudável. Ou então, eu sou saudável, né? Então, é um estado em que estou, certo? Deu para entender? Não é estado de cidade, do país lá, não, tá? É estado de você estar. Como que você está? Eu estou saudável, né? Eu sou inteligente, né? Então, isso significa estado. E fenômenos da natureza. Então, verbos indicam essas 3 coisas: ações, estados e fenômenos da natureza. Vamos ver isso de uma forma mais prática, né? Usando exemplos. Por exemplo, olha, vamos analisar a frase aí, olha. Eu sou bonita, certo? O verbo nessa frase aí é o sou, porque é um estado. Eu sou bonita, ou eu estou bonita. É um estado em que eu estou, certo? Então, o verbo é sou, do verbo ser, tá? Então, o verbo nessa frase é o sou, que é do verbo ser, estar, certo? Ó, ele é inteligente. O verbo nessa frase aqui é o é, porque vem do verbo ser, do estado também, o estado. Ele é inteligente, tá? Então, nesse caso aqui, o verbo indica um estado, ou seja, estar bonita, ser inteligente. Deu para entender? Se ficar dúvida em relação a estado, depois vocês me perguntam, que eu vou tentar de uma outra forma para que vocês entendam, tá bom? Vamos lá. Ó, outro exemplo. Eu ando pela areia. Qual que é o verbo nessa frase? O ando, né? Aqui, ó. No caso, andar. Porque indica uma ação. Quando eu vou andar, eu estou agindo, né? Por exemplo, um exemplo de verbo de ação. Ó, beber, correr, brincar, né? Caminhar. São verbos que indicam ação, certo? Então, nessa frase aqui, nós temos o verbo andar, né? E quando eu coloco na frase, quando eu estou falando da frase, eu falo eu ando, eu não falo eu andar, né? Eu falo eu ando. Então, esse é o verbo. Vamos para o próximo exemplo. Ó, hoje vai chover. Qual que é o verbo? Chover. Por quê? Nesse caso aqui, indica um fenômeno da natureza. Hoje vai chover, né? Por exemplo, mais exemplos de fenômeno da natureza. Trovejar, relampear, certo? Também indica esse verbo no tempo, no caso aí, indica o fenômeno da natureza. Então, aqui nós aprendemos que o verbo, a gente pode encontrar ele em 3 formas, né? Em estado, no caso, no estado de ser, estar, né? Ou ação, por exemplo, correr, brincar, caminhar, andar, beber, é uma ação, tá? E fenômenos da natureza, trovejar, relampear, tá? E aí, nós vamos fazer atividades. Antes de eu passar atividades para vocês, eu quero dar uma dica para vocês.
Para eu saber qual é o verbo em uma frase ou num texto, conseguir achar, verbo sempre vai terminar em R, certo? Por exemplo, olha, ser, estar, beber, caminhar, andar, entender, praticar, tudo isso é verbo, porque termina em R, ar, tá? Então, progredir tudo é terminado em R, é um verbo, tá bom? E tem que ser de ação, de estado ou fenômeno da natureza, tá bom? E aí, vocês vão fazer para mim, então, atividade na página 37 do livro. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu não vou abrir lá no livro. Opa. Aqui, tá? Página 37, vocês vão fazer, é só essa e mais atividade em folha que eu enviei, porque eu achei essa quantidade de exercício muito pouco e para vocês entenderem e assimilar melhor, eu passei mais uma atividade em folha em relação a verbos, tá? E aí depois a gente vai aprender mais coisas sobre verbos, mas hoje, por enquanto, é só isso, é só o básico mesmo, tá bom? Então, por hoje é só aula de português. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Essa bonequinha. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Deixa eu tirar aqui o slides, que senão não vai ter como parar aqui. Beijo pra vocês. Deixa eu colocar meu rostinho aqui. Tchau!